Isso é sério. Mateus capítulo 14, versículo 22. Um texto conhecido. Eu vou ler de forma prática e nós vamos concentrar em alguns princípios. Eu amo pregar princípios. Estive junto com o pastor Mike Murdock. Numa noite, estivemos conversando, estive aprendendo, foi muito, muito bom. E houve uma identificação muito grande. Por causa disso, nós priorizamos princípios. Diz assim o texto: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E quando despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes logo falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, andando por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus logo, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando entraram para o barco, acalmou o vento. Amém? Queridos, um texto muito famoso, conhecido, porém, eu quero extrair princípios para a nossa vida nesta noite. Primeira coisa que eu aprendo aqui: existem tempestades de várias formas e fontes. Vemos uma tempestade em que Jesus foi acordado no barco para dar uma ordem ao vento. Jesus expulsa aquilo que é contra ele, o vento era maligno. Depois, antes disso, vemos Jonas, uma tempestade proveniente do pecado. Vemos também a tempestade do dilúvio, proveniente do pecado da raça humana, da indignação de Deus contra o pecado do homem. Mas essa tempestade é diferente. Fala para o teu irmão: essa tempestade é diferente. Por que que é diferente? Porque em momento nenhum fala do diabo, em momento nenhum existe oração aqui, existe repreensão aqui. Jesus não dá ordem nenhuma para a tempestade, ela é algo que passa. Pode parecer que ela é o ator principal da história, mas não é coadjuvante. Queridos, de repente isso que você está enfrentando, você acha que é o maior problema do mundo. Ei, calma. O que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, que este grande problema, que aparentemente está tomando o papel principal da tua história, vai ser apenas um figurante, um coadjuvante, sem força, sem poder. A tua história, você, Deus, são os atores, as pessoas principais dessa história. Essa tempestade aconteceu porque eles estavam obedecendo. Ei, muitos de nós entendemos que coisas ruins só acontecem conosco quando estamos em pecado. Eu tenho pena de Jó se ele fosse membro de algumas igrejas que eu conheço. Ninguém nem ia querer sentar no banco que Jó sentasse. Aqui diz o texto: logo ordenou Jesus que fossem para o outro lado, e os discípulos obedeceram. E porque obedeceram, começaram a enfrentar tempestade. Já aconteceu isso com você? Começou a enfrentar a tempestade exatamente porque estava obedecendo? Querido, você precisa entender isso. Talvez pessoas tenham te julgado, pessoas tenham te condenado, pessoas tenham dito que Deus está pesando a mão, você está na prova, porque o diabo está na tua vida. Ei, calma. Pode ser Deus atuando na sua vida. Você começou a obedecer, e eles foram para o outro lado e começaram a enfrentar uma tempestade. Eu não vou ater nesse ponto, eu quero aprofundar sobre isso. Sabe o que eu aprendo? Que quando você obedece e enfrenta a tempestade, você está exatamente fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus avisou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse logo que ia acontecer.
Se você me obedecer, você vai ter aflição. Querido, ao servir Jesus, você já entra na contramão do mundo. Você precisa entender isso. Os discípulos estavam enfrentando tempestade. Qual a segunda notícia boa? Calma, calma. O seu barco não vai afundar, porque na sua história o diabo já perdeu o poder, já perdeu a força. É Jesus que está caminhando sobre as águas e está vindo em sua direção. Só que quando eles viram Jesus, começaram a ficar com medo. A psicologia diz que existem 150 tipos de medo. Mas terrível é ter medo de Jesus. Quantos de nós não nos lançamos na presença de Deus por medo? Não entregamos a vida a Jesus por medo? Não obedecemos a Jesus por medo? Medo de Jesus. Querido, sempre que Jesus operou um milagre em que a vida humana estava em jogo, Ele disse: não temas. A palavra de Deus tem 365 vezes a expressão não temas. Por quê? Por que não temas? Eu vou te explicar o que é o medo. O medo é fé. Tem gente que diz o medo é falta de fé. Não. O medo é fé. Verdade? É a fé que vai dar errado. É a fé que o barco vai afundar. Ou seja, eu estou falando sério. No mundo material, você conquista, adquire as coisas com dinheiro físico. Real, dólar, euro, libra. No mundo espiritual, você conquista as coisas pela... Então o dinheiro do mundo espiritual é a nossa... Então nós conquistamos tudo no mundo espiritual pela... Quem tem fé, conquista, sim ou não? Jó falou sobre isso. Jó disse: o que eu mais tinha medo aconteceu. Claro, Jó, você usou a fé negativa para conquistar o que você não queria. Tudo que você tem mais medo acontece, porque o medo é fé. E se você usar muita fé negativa, o que acontece? Acontece. Quando eu tinha até 18 anos, eu jogava futebol. E tinha um amigo no clube, no time, que ele sofria de epilepsia. E ele vivia caindo com epilepsia. E eu dizia para Deus... Eu não era crente, mas os meus pais eram. E todo mundo corria para ajudar e eu corria com medo. E eu dizia: eu nunca quero ter essa doença. Eu morro de medo de ter epilepsia. Com 18 anos, 2 médicos estavam no meu quarto pela manhã. Eu acordei e meu pai disse: meu filho, você teve uma convulsão e caiu da cama. Eu disse: que é isso, pai? Eu não senti nada. Quando fiz um exame, princípio de epilepsia. O que eu mais temia também me aconteceu. Fiz tratamento, fiz exames, converti com 19 anos. Novo exame, não tinha mais doença nenhuma, estava curado, para a glória de Deus. Porque eu tinha fé negativa, passei a ter fé positiva, fé de Deus. Jesus chega, os discípulos começam a ficar com medo e Jesus diz: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. E é impressionante como o medo tem afetado a nossa sociedade, é medo de tudo. Querido, Jesus quer que você entenda a mensagem: não temas. Querido, quanto mais medo você tem de algo, você tem que perder o medo mais rápido ainda para que não aconteça. Deixar de ter medo por medo. Ei, querido, não temas, tem de bom ânimo. Ei, irmão, muda essa cara de maracujá maduro, põe um sorriso no rosto. A coisa não está boa hoje, mas vai ficar boa amanhã. Por quê? Jesus está dizendo: porque sou eu que estou na tua vida. Bom ânimo. Eu não entendo como crente crê em Jesus, aceitou Jesus, tem a vida de Deus e vive com a cara fechada. Passeou. O cara vive passeando e não se diverte. Eu não entendo. Crente tem alegria no Espírito. Crente tem alegria de Deus. Está dando errado, mas vai dar certo. O fim das coisas é melhor do que o princípio dela. Por que você está assim? Está dando errado? É porque vai dar certo. Não tem, mas tem de bom ânimo, sou eu. Os discípulos continuaram com medo, mas teve um
que queria fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença? Levante sua mão. Querido, você foi escolhido para fazer a diferença. Ouça, preste atenção. Você foi escolhido. Sabe o que quer dizer a palavra escolhido? A palavra escolhido significa estrategicamente posicionado. Ouça, você nasceu na família que nasceu. Pare de reclamar dela. Deus que te colocou aí, porque Deus te posicionou estrategicamente. Você converteu onde converteu, porque Deus te posicionou estrategicamente. Você está onde está, porque Deus te escolheu e te colocou estrategicamente. Você faz parte da estratégia de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Você foi escolhido e você vai ver que você vai fazer a diferença. Ah, porque no meu bairro, pastor, mas no meu bairro todo mundo é pobre. Alguém vai ficar rico lá, e esse alguém é você. Na minha casa ninguém acredita, mas é por isso que você está lá, para fazer a diferença. Pedro estava num barco cheio de discípulos medrosos. Pedro olhou para Jesus. Ei, querido, quando você olha para uma dificuldade, porque eles já imaginou, estamos afundando, a tempestade, ainda mais essa, fantasma, no meio da madrugada. Parece que quando você está numa tempestade as coisas só pioram. Querido, deixa eu te ensinar uma coisa, querido. Quando você olha para uma dificuldade, você não vê o que está à sua frente, você vê o que está dentro de você. Quando você vê uma dificuldade, um dia um pastor falou para mim: você nunca conseguirá ser um pastor, você nunca vai conseguir pregar a palavra. Estava eu e outro jovem querendo o ministério. Quando saímos daquela sala, o outro jovem disse assim, começou a chorar. Eu disse: por que você está chorando? Ele disse: porque o nosso pastor disse que nós nunca seremos um pregador da palavra. Eu disse: você acreditou nele? Ele é homem de Deus, mas todo mundo erra, chegou a vez dele. 10 anos se passaram. Chega no meu escritório um convite para pregar. Quando eu olho, esse pastor eu conheço, essa igreja eu conheço, eu vou. Cheguei lá, preguei 3 dias. No final ele queria me dar uma oferta. Eu disse: não, é o contrário, eu que quero te dar uma oferta. Eu quero te dar 30 mil reais de oferta. Ele: que isso? Eu nunca vi isso. Todo pregador que vem aqui, eu que tenho que ofertar. Eu disse: não, mas agora é diferente, eu que quero te ofertar. Ele disse: opa, a igreja vai ficar feliz. Não é para a igreja, é para você, para sua esposa, para sua família. Ele disse: por que você está fazendo isso? Eu disse: porque eu aprendi que o perdão tem que ir junto com um presente. Você um dia disse que eu nunca seria um pregador da palavra. Eu só estou te dizendo que eu te perdoei, e que eu estou aqui para te presentear e te pedir: nunca mais duvide de ninguém. Querido, tem pessoas que estão duvidando de você, estão duvidando de você dentro da sua casa, estão duvidando de você no seu trabalho, de repente pode até duvidar de você na sua igreja. Ei, querido, nesta terra só existem 2 grupos de pessoas: os que acreditam no seu potencial ou os que estão completamente enganados. Ninguém tem o direito de duvidar de você. Duvidar do seu potencial é duvidar de Deus, que colocou o potencial em você. Por isso que você tem que alertar o seu irmão: cuidado comigo. Fala para ele: cuidado comigo, me trata bem, que amanhã eu posso ser seu patrão. Queridos, ouça. Pedro disse: ei, quando Pedro olhou para Jesus, ele viu na dificuldade uma oportunidade. Ei, nesta terra só faz diferença quem olha para a dificuldade e vê nela uma oportunidade. Querido, houve dias em que o diabo soprava: você não vai conseguir. E eu lembrava do que o pastor disse: você nunca será. Aquilo me inspirou tanto. Use a força do inimigo contra você. Eu costumo falar sobre sonhos, sobre invejosos. Eu não entendo como o crente pede a Deus para afastar invejosos. Irmão,
Invejoso só vai sair de perto de você quando você perder tudo. Quanto mais você conquista, mais invejosos aparecerão. Não tenha medo. Contra Israel não vale encantamento. Não adianta ter invejoso, não vai acontecer nada com você, porque você é de Deus. E aprenda uma lição, de uma vez por todas, se você quer fazer diferença, ser próspero nesta terra. Quanto mais você perde, menos invejosos aparecem. Quanto mais você conquista, mais invejosos aparecem. Sabe o que eu descobri? Se quanto mais eu conquisto, mais invejoso aparece no meu caminho. Sabe por que invejoso existe? Invejoso existe só para me dizer, para te dizer que você está no caminho certo. Pedro olhou para Jesus e viu uma oportunidade de fazer a diferença. Senhor, se és tu, manda-me. Ei, querido, quantos de nós, quando estamos obedecendo e começamos a enfrentar dificuldade, qual é a primeira coisa que bate na mente? Parar de obedecer, retroceder, voltar atrás. Mas Pedro não. Senhor, manda-me. Senhor, manda de novo. Gostei. Na primeira ordem foi Jesus que queria mandar. Na segunda foi Pedro que queria obedecer. Porque Pedro descobriu que quando você começa a obedecer e começa a enfrentar a tempestade, é só se aprofundar em obediência que a tempestade passa. Se és tu, manda-me. Segunda coisa que eu aprendo: manda-me e ter contigo. Eu não quero qualquer ordem, eu quero uma ordem que me aproxime do Senhor. Sabe o que Pedro descobriu? Que quando você se aprofunda em obediência, você se aproxima de Jesus. Você que é pai e tem mais de um filho, eu sei que você ama os dois de igual modo, mas qual é o filho que é mais próximo de você? O que te obedece mais ou o que te obedece menos? O que te obedece mais. Então obedecer, se aprofundar em obediência, te aproxima do mestre. Senhor, manda-me ter contigo. Ei, Deus gosta de pessoas ousadas. De pessoas ousadas. Mas eu não quero ir de qualquer maneira. Eu não quero ir como todo mundo vai. Eu quero ir andando sobre as águas. Eu quero ir desse jeito aí que você está fazendo. Por que Pedro pediu para andar sobre as águas? E aqui eu aprendi 4 coisas para a gente orar. Primeira coisa que eu aprendi: Pedro pediu para andar sobre as águas porque ele queria andar como Jesus andava. Pedro queria andar como Jesus andava. Lá João diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pedro teve a revelação disso. Pedro queria andar como Jesus andava. Segunda coisa que eu aprendo: Pedro queria fazer como Jesus fazia. Está fora de moda, mas ainda é o melhor estilo de vida. Fazer como Jesus fazia. Jesus disse: aquele que crê em mim farão obras ainda maiores. Querido, para fazer as obras maiores tem que começar fazendo igual. Fazer igual a Jesus é tão importante que é o primeiro passo para poder fazer maior. Terceira coisa que eu aprendo: Pedro pediu para andar sobre as águas porque ele queria viver como Jesus vivia. Querido, Jesus disse: aquilo que foi feito ao mestre será feito ao discípulo. Às vezes é doloroso, mas é recompensador. Porque ele disse: aquele que vencer, assim como eu venci, sentará no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Em última análise, Pedro queria ser comparado com Jesus. Pedro queria ser o quê? Não ouvi. Um missionário americano chegou na África e foi falar de Jesus.
E começou a falar da pessoa de Jesus, começou a falar do caráter de Jesus, começou a falar quem era Jesus, começou a falar do amor de Jesus. Um senhor da aldeia, cerca de 100 anos, interrompeu o missionário americano e disse: eu conheci esse homem que você está falando. Ele morou aqui há 40 anos atrás. Agora, a única coisa que não é igual do que você está falando é o nome. Porque ele aqui se apresentava como Charles, e ele dizia que tinha nascido em Londres. Você está dizendo que esse homem aí é Jesus e nasceu em Belém. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Um missionário há 40 anos viveu naquela tribo e viveu tão parecido com Jesus, que 40 anos depois, quando alguém foi falar do caráter de Jesus, do amor de Jesus, da pessoa de Jesus, aquele homem se confundiu todo e disse: com certeza era aquele homem. Está na hora da gente começar a ser confundido com Jesus. Querido, é o projeto de Deus. Judas disse: olha, eles são tão parecidos, mas tão parecidos, que eu vou ter que dar um beijo como sinal, senão vocês prendem o homem errado. Está na hora de ser parecido. E Pedro entendeu isso. Pedro disse: eu quero andar sobre as águas. Vamos repetir isso. De quem foi a ideia de Pedro andar sobre as águas? De Jesus ou de Pedro? Queridos, muitos de nós estamos esperando demais. Em que sentido é isso? Tem pessoas que Deus já deu a direção e você está esperando Deus fazer. Ei, querido, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. Deus não quer robôs, Deus quer servos empreendedores. Servos o quê? Empreendedores. Pedro, que teve a ideia de ir até Jesus. A mulher com fluxo de sangue teve uma ideia. Ela disse: se ao menos tocar nele, eu fico curada. Ei, querido, quando foi a última ideia que você teve para se aproximar de Jesus? Qual foi a última loucura que você fez para ir em direção a Jesus? Jesus aprovou a ideia daquela mulher. Mas tem uma coisa mais séria. O centurião chegou com um problema para Jesus, dizendo: o meu servo está enfermo. Jesus teve uma, não ouvi. Fala comigo, ideia. Ideia. Eu falei que Deus vai te dar ideias hoje aqui. Jesus teve uma. A ideia de Jesus: eu vou lá na tua casa. Quando eu chegar na tua casa, eu vou tocar nele e ele vai ficar curado. E o centurião disse: não, eu tenho outra ideia. Qual é a outra ideia? A minha ideia, Senhor, é que o Senhor fique aqui, não precisa ir. Onde o Senhor está, basta o Senhor dar uma palavra. Essa é a minha ideia, e ele vai ficar curado. Jesus disse: ó, querido, qual foi a ideia que Jesus seguiu? A dele ou a do centurião? Fala para o teu irmão: não escandaliza não. Isso é Deus querendo extrair de você o seu potencial. Querido, Jesus deu a ideia do mundo material. Tenho que ir lá e tocar. Ele deu a ideia do mundo espiritual. Basta uma palavra, uma palavra. Eu estou dando uma palavra, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, vai acontecer milagre. Uma palavra. Jesus disse: vem, aprovou a ideia. A Bíblia diz: e descendo do barco, Pedro fez o quê? Não ouvi. Não, fala forte, gente. Descendo do barco, Pedro andou sobre as águas. E depois teve medo e Pedro não afundou, Pedro ia afundando. E isso muda muita coisa. Quantos de nós falamos mal de Pedro? Quantos de nós falamos do erro de Pedro? Pedro duvidou, Pedro afundou. Irmão, não duvida, não afunda. Ei, psiu.
Pedro não afundou, Pedro ia afundando. E talvez você diz: pastor, você está falando para eu viver num estilo de vida que é andar sobre as águas pela fé, mas corre o risco de eu começar a afundar. Ei, segura essa aí. Se você toma a atitude de viver pela fé, de andar pela fé, de andar sobre as águas, de querer imitar Jesus, é verdade, vai chegar uma hora que você pode sentir medo, duvidar e querer afundar, mas a tua atitude de andar pela fé te aproximou tanto de Jesus, que quando você começar a afundar, vai bastar clamar uma vez: Senhor, socorre-me. Ele estende a mão e te levanta. O cego de Jericó clamou, gritou, até Jesus ouvir. Pedro não, clamou uma vez. E a Bíblia não diz que Jesus correu, não diz que andou, simplesmente estendeu a mão. Estava perto. Querido, pode ser uma turbulência, pode ser uma tempestade querer estar perto de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa: é o lugar mais seguro desse planeta. Agora escute, Jesus segurou na mão de Pedro e fez o maior elogio que Jesus fez a um homem na face da terra. O meu amigo pastor Júnior Santos, é Jesus te chamando para andar sobre as águas, viver o que você nunca viveu, viver uma experiência nova e te promover. Ele vai te promover. Porque você está no reino de Deus. E no reino de Deus é como um homem que semeia.